E aí, pessoal, só para fechar realmente aqui essa parte de lúpus eritematoso sistêmico, certo? Eu vou lançar só um caso clínico aqui, tá bom? Rapidão, só para você ver mais ou menos como é que apresentam assim os casos clínicos, certo? Compartilha esse vídeo aí se te ajuda e eu te agradeço. Vamos lá. Então dá uma lida, certo? No quadro clínico aí. Tenta dar uma lida, presta atenção no que está acontecendo aqui, certo? Obviamente que eu já vou te induzir para o diagnóstico, mas a ideia é a gente desenvolver aqui o tema. Diz, uma mulher de 25 anos de idade, ou seja, uma mulher jovem, certo? Foi levada à emergência. Então, a primeira coisa que você tem que pensar aqui são em três coisas. Poxa, antes de ler qualquer outra coisa, ou eu estou dentro da gineco, ou eu estou dentro da obstetrícia, se ela estiver grávida, eu não sei ainda, porque eu não li o resto. Ou eu posso ter doenças reumatológicas que são mais, ou seja, dentro da clínica, as doenças reumatológicas, certo? Se a gente for pensar de uma forma bem subjetiva aqui, tá? Enfim, né? Você pode já começar a pensar mais ou menos a se direcionar, mas principalmente, obviamente, que a gente já pensaria inicialmente falando de mulher jovem e na parte de ginecologia. Mas vamos continuar aqui. Foi levada à emergência por apresentar convulsão tônico-clônica generalizada. Ela tem alteração central, certo? Primeira coisa, você guarda. Que foi controlada por benzodiazepínico. No acompanhamento, foi detectado quadro anterior de artralgias intermitentes, ou seja, ela tem quadro de artrite intermitentes, que vai e volta, certo? Ou seja, é uma mulher jovem com quadro de artrite que evoluiu com quadro do sistema nervoso central. Tem fotossensibilidade cutânea, olha só, e além disso, ela apresenta cefaleia há mais de 2 anos. Apresenta-se irregular estado geral e palidez cutânea mucosa. Ela está anêmica, certo? Ela pode estar anêmica. Os exames neurológicos e cardiorrespiratórios foram normais, beleza. Aí diz, os resultados dos exames complementares solicitados inicialmente mostraram anemia leve, leucopenia, certo? E aí você pode ver também a linfopenia aí, certo? E as plaquetas estão normais. Mas a ideia em si é a gente já ir se localizando aqui. Poxa, eu não estou dentro da gineco nem da obstetrícia. Eu vou lá para a clínica. E o mais provável é que seja de uma parte reumatológica. Porque, poxa, é uma mulher jovem que está cursando com alteração periférica, com artrite, com alteração dermatológica, com alteração do sistema nervoso central, com alteração hematológica. Poxa, o que é isso? O que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar em lúpus eritematoso sistêmico. Principalmente, veja bem, se você pegar no caso clínico uma mulher jovem, entre 20 e 25 anos de idade, vamos supor, que tem convulsão, meu irmão, cuidado. E principalmente se ela tiver antecedente aí de artralgia, de artrite, certo? Então, cuidado, porque pode ser lúpus eritematoso sistêmico, nem que não seja seu diagnóstico principal, mas ele pode entrar como diagnóstico diferencial. Além disso, as dosagens plasmáticas de creatinina. Detalhe, no exame urinário foi detectada a presença de hematúria e proteinúria, certo? Então eu tenho hematúria e tenho proteinúria aqui, ou seja, eu já tenho lesão renal, eu tenho alteração central, eu tenho alteração nas articulações, eu tenho alteração dermatológica, tenho alteração hematológica e tenho alteração renal, certo? E diz que as dosagens plasmáticas de creatinina estão elevadas e ureia também está elevada, ou seja, que eu já estou frente a um quadro aqui de evolução de síndrome nefrítica, né, que é a mais frequente na parte de lúpus eritematoso sistêmico, tá certo? Pode estar até evoluindo para uma síndrome nefrótica já por causa dessa proteinúria aí, mas provavelmente seja síndrome nefrítica, igual não vai fazer diferença isso aqui. O que você tem que saber é que eu já tenho uma alteração renal aqui, certo? Ou seja, uma mulher jovem com várias alterações, com vários órgãos acometidos aqui, certo? Você tem que pensar em lúpus eritematoso sistêmico. Aí diz, a urocultura e hemocultura foram negativas, ou seja, que não tem infecção bacteriana. Considerando o caso acima, responda às questões a seguir. Diz, qual a provável hipótese diagnóstica para o caso? Lúpus eritematoso sistêmico. Eu repeti aqui as perguntas para ti, tá? Que aí a gente vai vendo as respostas e comparando mais ou menos aqui. Então, letra A, não tem dúvida que é lúpus eritematoso sistêmico. Letra B, quais os critérios que justificam a hipótese diagnóstica? Aí você tem que voltar.
Você tem que voltar porque eu selecionei todos eles. Você pega no quadro o que ela está apresentando de quadro clínico. Convulsão. Uma convulsão, você pode botar convulsão tônico-clônica generalizada, certo? Quadro anterior de artralgias intermitentes, fotossensibilidade cutânea, anemia, leucopenia, linfopenia e todas as outras características que estão aqui, certo? Então, esses são os critérios que vão justificar a hipótese diagnóstica. Divago, mas na aula teórica eu sei que eu tenho que ter por obrigatoriedade, certo? A presença do FAM. Mas ele não está te dizendo para você dar o diagnóstico. Ele está dizendo quais são os critérios que você tem hipótese diagnóstica, que te levam a pensar em lúpus. Ele não está dizendo que é lúpus, não. Ele só quer que você lance a principal hipótese diagnóstica aqui, que é lúpus. E para ter pensado em lúpus, você tinha que ter visto isso, toda a história clínica da paciente. Então, a história clínica, que é uma mulher jovem, de 25 anos de idade, que apresentou fotossensibilidade, com distúrbios renais, leucopenia, linfopenia, alterações neurológicas, anemia de característica hemolítica, tá certo? E aí você responde a pergunta desse jeito, tá? Letra C. Quais exames complementares são confirmatórios do diagnóstico e quais os resultados esperados? Cara, presta atenção. Você vai solicitar o anticorpo antinuclear, o FAN, certo? Ele tem que dar positivo. Se ele der negativo, aí eu tenho que, até de certa forma, afastar o quadro de lúpus eritematoso sistêmico. Então, o FAN tem que dar positivo. E você vai solicitar os dois anticorpos antinucleares específicos, os dois principais. Quais são? O anti-DNA, DS, que é o segundo mais específico, e o primeiro mais específico é o anti-SMIT. Lembra que o anti-DNA, ele vai ser marcador, ou anti-DNA DS, anti-DNA DH ou anti-DNA nativo, ele vai ser marcador de doença ativa, de doença que está atuando naquele momento, certo? E também vai estar muito relacionado com nefrite lúpica, beleza? Além disso, como a gente tem alteração renal, você tem que saber realmente se essa alteração está sendo gerada por uma nefrite lúpica. Você solicita o complemento, dosagem de complemento sérico. O complemento vai estar reduzido, tá bom? Que a nefrite lúpica, ela apresenta com um complemento reduzido, C3, C4 reduzido aí, certo? Então essa seria mais ou menos a resposta aqui, tá bom? Eu resumi aqui para ti. Letra D. Qual a conduta inicial para o tratamento da doença diagnosticada? Meu irmão, a conduta inicial, ele está dizendo assim, o que que tu vai dar naquele momento ali? Tu vai dar corticoide, certo? Em doses imunossupressoras. Tu vai dar terapia com corticoide em doses imunossupressoras. Você pode dar também, como ela já tem a alteração a nível do sistema nervoso central e a nível renal, lembra ela da classificação que tem brando, moderado, grave? Ela já é uma paciente grave, ela teve convulsão, ela está tendo alteração renal aqui, certo? Então eu tenho que dar corticoide em doses elevadas, certo? Em doses imunossupressoras, ou eu posso já associar com outras drogas, certo? Que são diretamente imunossupressoras aí, como eu botei dois exemplos, que é a ciclofosfamida e o micofenolato. Beleza? Então, com essa questão aqui, a gente consegue, de certa forma, revisar o tema de forma bem subjetiva, né? Tem seus detalhes que eu não falei anteriormente, mas o objetivo aqui é realmente ser direto, né? Com o tema, certo? Agradeço a atenção aí, valeu e tchau. E se puder compartilhar, eu agradeço. Valeu, tchau.